A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Sou o pastor Luiz Fernando, pastor da videira de Mirassol, cidade de Mirassol. Esta manhã eu quero deixar aqui uma palavra de vida, uma palavra de esperança, para encher o seu coração com fé, para você desfrutar do favor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar com você, o grande diferencial foi a eleição de Deus. Nós somos uma geração eleita. Eu quero ler um texto para você que está inscrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Aleluia. Deus lhe tornou uma propriedade exclusiva dele. Hoje nós somos chamados de uma nação santa, nação de sacerdotes, povo escolhido por Deus. Sabia que a palavra no verso 10 aqui diz que antes nós não tínhamos uma identidade definida, né? Vivíamos ao sabor da sorte, mas hoje nós somos um povo eleito. Nós temos uma identidade. A nossa identidade é Cristo Jesus. É que por causa de Cristo Jesus, aonde você for, em que momento que você estiver, em que situação estiver enfrentando, é importante que você entenda: Deus é contigo. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Mas também, lá na velha aliança, alguém que tem uma história tremenda, que é um representante de Cristo. Para nós, José. José foi um homem que verdadeiramente a sua vida e a sua fé representou Deus na sua geração. Veja bem, José, ele era chamado de sonhador, e por causa de um sonho, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi levado para uma terra longínqua. Porém, havia um propósito de Deus. Quando a pessoa é um escolhido de Deus, entenda o seguinte: Deus é com ele. Então vamos ver na jornada da vida de José. Eu não quero ir muito profundo na história, apenas contar aqui alguns relances para que você possa perceber que em momento nenhum a presença de Deus não estava com ele. Apesar de ele ter passado por situações difíceis, até mesmo impossíveis, mas Deus era com ele, e tudo que ele empreendia, tocava e projetava, prosperava. Mesmo dentro de um poço, Deus era com ele. Deus colocou a comitiva certa para comprá-lo. Deus levou para o lugar certo, para ser vendido como escravo, para a pessoa certa comprá-lo, para ir para a casa certa servir, e também até mesmo o cárcere foi um momento certo para que a pessoa que fosse um canal de Deus estivesse lá para abençoar a vida dele. Então veja bem, nós julgamos quando as coisas fogem do nosso contexto, do nosso natural, julgamos estar dando errado, mas na ótica divina não é assim. A ótica divina é que Ele está com você. Então vamos ver isso. Vamos ver cada momento aqui, como que foi com José. Então, como eu disse para você, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e foi levado ao Egito. E lá ele foi comprado por um senhor chamado Potifar. E olha só o que a palavra de Deus diz, que quando Potifar encontrou José ali no mercado de escravos. A palavra, Gênesis 39, 2 diz assim: O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no seu serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que lhe fazia. Satisfeito com isso, nomeou José
seu assistente pessoal, e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egito por causa de José. Tudo corria bem na casa, as plantações e os animais prosperavam. Olha que bênção! Aqui José, como escravo, trabalhando na casa do seu senhor. A Bíblia diz que o favor encontrou aquela casa. Por quê? Porque José estava lá. Talvez você está aí numa linha de trabalho, numa empresa, ou você é um representante comercial. Eu quero falar que o favor vai manifestar nesse lugar. Por quê? Porque você está lá, porque você é uma nação, você é um povo de propriedade exclusiva, eleito por Deus. Mas não parou por aí. Sabemos que a mulher de Potifar tentou seduzir José e José rejeitou, porque ele era temente a Deus. E por causa disso ele foi levado ao cárcere. Mas mesmo preso, olha só o que Deus fez na vida de José. Agora no versículo 21 deste mesmo capítulo 39 diz assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Glória a Deus! Olha só, olha o favor. Mas você acha que parou por aí? Não. Acontece que alguns copeiros do rei foram presos e foram levados para o cárcere junto com José. Ali então, esses dois homens tiveram sonhos e José interpretou. E quando José interpretou, falou para ele: olha, quando vocês estiverem diante do rei, lembre de mim. E aconteceu que, algum tempo depois, o rei teve um sonho. O faraó teve um sonho e esses copeiros falaram: ó, existe um homem que pode interpretar esse sonho. E na hora, José foi levado então na presença de Faraó. E sabe o que aconteceu? Quero ler com você. Agora, depois de Faraó ter contado o sonho, José então interpreta o sonho no capítulo 41, do versículo 37. No 16 primeiro. Olha só. José respondeu diante de Faraó: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Então veja bem, primeira coisa, isso aqui é importantíssimo. Aonde que você acha que está a capacidade do bom sucesso? De ver as coisas prosperando, crescendo, rompendo, multiplicando, favorecendo. Está na mão do Senhor. É importante que você dê esse testemunho. Porque depois do testemunho dado, sabe, não apenas você vai ver e reconhecer o favor de Deus, mas a pessoa que você estiver influenciando vai reconhecer o favor de Deus. E olha só, agora no verso 37, o que a palavra de Deus diz? O Faraó e os seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou-lhe vestir com roupas de linho
fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar em carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Glória a Deus por isso. Sabe, esse é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida. O Espírito do favor do Senhor, da multiplicação, do crescimento, de ver as coisas prosperando, de ver as coisas simplesmente se multiplicando e lhe favorecendo nesses dias. Sabe, eu quero profetizar hoje. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. E que nesse dia você vai experimentar esse favor, multiplicando, abençoando, e todas as suas realizações haverá bom sucesso. Sabe, a palavra de Deus, último versículo que eu quero ler com você, que está inscrito agora em Atos, capítulo 10, Atos 10, 38, que diz assim acerca de Jesus: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu quero falar para você, a missão de Jesus foi curar, libertar. Ele foi bem sucedido, porque Deus era com ele. A missão de José começou ali na casa de Potifar, cuidando, ali suprindo, prosperando, ali naquela cadeia também, prosperando, ali o cárcere. Mas o propósito dele era sustentar uma nação debaixo da sabedoria de Deus. Eu quero falar para você, hoje nessa manhã, Deus está liberando o favor dele sobre a sua vida, para você cumprir a sua missão, debaixo da unção do Espírito Santo e do poder de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida, pelos seus desafios diários. Talvez você está aí me ouvindo e necessita de um milagre. Eu quero falar, o mesmo Deus que ungiu José, que ungiu Jesus e que nos fez uma nação santa, um povo eleito, que nós saímos do império das trevas e hoje participamos de um reino poderoso, do Filho amado Jesus Cristo. Tenho certeza que hoje você verá portas abertas sobre a sua vida, portas de cura, portas de provimento, portas simplesmente de milagres. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nesta manhã tão poderosa, movida pelo Teu Espírito, debaixo, ó Deus, da Tua Palavra, que é a verdade, que nos mostrou aqui o grande diferencial daqueles que vivem a vida plena, é que o Senhor está com ele. Eu creio na presença do Senhor em nossas vidas, na minha vida, na vida daquele que me ouve por essa manhã. Eu quero declarar que o trabalho das nossas mãos são ungidos pela Tua presença. Ó Deus, assim como Jesus Cristo de Nazaré era ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, e passava por todo lado fazendo bem, cumprindo a sua missão, eu quero declarar que esse dia, por onde andarmos, cumpriremos a missão, seremos bem-sucedidos, realizaremos, porque o poder do Senhor e a unção do Teu Espírito, que nos capacita e que nos ensina, está sobre nós. O Senhor nos elegeu, somos escolhidos do Senhor, portanto, nós apropriamos da Tua bênção. Por isso, Pai, cura este que está me ouvindo, que está enfermo. Senhor, supre o necessitado que me ouve, restaura as emoções daquele que está abalado, restaura a família daquele que está, ó Deus, aniquilado ali, o ambiente familiar. Eu quero declarar, hoje o favor de Deus está sobre a sua vida. Receba pela fé, creia e desfrute, pela graça divina, o favor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui declarando que você é um filho amado do Senhor Jesus Cristo. Você foi gerado em Cristo Jesus para desfrutar e gozar de uma vida que vale a pena de ser vivida, tá bom? Deus abençoe. Que essa tarde seja uma tarde, desde a manhã até a tarde, até o anoitecer, você possa ver a bondade de Deus, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.